Você já ouviu falar dos leopardos, certo? Aqueles felinos majestosos, com manchas hipnotizantes, que parecem saídos direto de um filme de ação da selva. Mas o que você talvez não saiba é que esses predadores escondem segredos chocantes. Prepare-se, porque depois desse vídeo, você nunca mais verá um leopardo da mesma forma. Os leopardos são os verdadeiros ninjas da natureza. Diferente de leões barulhentos ou guepardos que correm na cara dura, o leopardo é um mestre da camuflagem e da furtividade. Eles podem se esgueirar a centímetros da presa sem que ela perceba. É como se fossem sombras vivas, esperando o momento certo para o bote mortal. E tem mais. À noite eles praticamente desaparecem. Graças à sua pelagem manchada e à habilidade de se mover em silêncio total, eles se tornam assassinos noturnos perfeitos. Se você estiver na selva e sentir um arrepio na espinha, pode ser um leopardo te observando. Se você acha que os leões são os mais fortes, precisa repensar. Os leopardos possuem uma força absurda em relação ao tamanho. Eles são capazes de carregar presas que pesam 2 vezes mais que eles para o alto das árvores. Isso mesmo. Imagine um humano levantando um carro sozinho e subindo com ele até o topo de um prédio. Isso é o que o leopardo faz com facilidade. E não pense que ele só caça bichinhos pequenos, não. Antílopes, javalis e até crocodilos já foram vítimas desses felinos brutais. Sua mandíbula poderosa e suas garras afiadas permitem que ele domine até os adversários mais ferozes. Os leopardos são caçadores extremamente estratégicos, analisando o terreno e esperando o momento exato para atacar, garantindo uma taxa de sucesso impressionante. Além disso, esses felinos são incrivelmente resistentes. Mesmo feridos, continuam caçando e enfrentando desafios que muitos outros animais evitariam. Existem relatos de leopardos que sobreviveram a ataques de búfalos e hienas, e ainda conseguiram se alimentar depois. E o mais incrível, os leopardos têm um dos apertos de mandíbula mais fortes entre os felinos, podendo perfurar ossos e até crânios de suas presas. Um ataque bem-sucedido significa morte instantânea para o animal capturado. Se um leopardo decidir que você é o jantar, boa sorte. Leopardos são mestres em pegar comida dos outros. Sabe aquela pessoa que sempre rouba batata frita do seu prato? Os leopardos fazem isso com hienas, leões e até humanos. Sim, eles não têm vergonha nenhuma de entrar em vilarejos e roubar comida das casas, fazendo um verdadeiro arrastão felino. E acredite se quiser, eles até desenvolvem estratégias para enganar outros predadores e conseguir comida de graça. Eles esperam hienas e leões caçarem, e quando ninguém está olhando, pegam a carcaça e somem antes que percebam. Se existir uma competição de fugas épicas na selva, o leopardo ganha de lavada. Enquanto leões são facilmente cercados por caçadores e tigres podem ser pegos em armadilhas, os leopardos são basicamente a prova de captura. Eles podem pular até 6 metros de distância e alcançar velocidades de 60 km por hora. Como se isso não bastasse, eles ainda escalam árvores e nadam como campeões olímpicos. Ou seja, se um leopardo não quiser ser pego, ele não será. Existem relatos de leopardos escapando de cercas elétricas, saltando entre prédios em cidades, e até fugindo de zoológicos em operações que mais parecem filmes de ação. Falando em fugas épicas, você sabia que um único leopardo já aterrorizou uma cidade inteira? No início do século XX, um leopardo chamado o Demônio de Panar matou mais de 400 pessoas na Índia. Ele se tornou tão furtivo e mortal que ninguém conseguia capturá-lo. Os moradores viviam em pânico, pois ele atacava dentro de vilas, arrancando pessoas de dentro de suas casas durante a noite. O pesadelo só acabou quando o lendário caçador Jim Corbett, finalmente, conseguiu rastrear e abater a fera. Mas a história ainda arrepia até hoje. Agora segura essa. Já ouviu falar nos leopardos fantasma?
Eles são tão raros que algumas pessoas duvidam que existam. Estamos falando dos leopardos da neve, felinos que vivem nas montanhas do Himalaia e são praticamente invisíveis na paisagem gelada. Esses bichos são tão escorregadios que mesmo os pesquisadores têm dificuldade em encontrá-los. Eles vivem acima de 5.000 metros de altitude, suportam temperaturas absurdamente frias e caçam em terrenos onde nenhum outro predador consegue sobreviver. Sem dúvida, são os verdadeiros fantasmas da natureza. Se um leopardo entrasse no UFC dos animais, ele levaria o cinturão com facilidade. Isso porque ele não luta só com presas, mas também com outros predadores. Já houve casos de leopardos derrotando crocodilos, afugentando leões e até enfrentando tigres. E tem mais. Os leopardos têm uma mordida absurdamente poderosa. Eles conseguem perfurar crânios de presas menores com um único golpe. Se um leopardo cravar os dentes em algo, pode ter certeza que ele não vai soltar tão cedo. Se você acha que leopardos só vivem na selva, está enganado. Eles se adaptam tão bem que conseguem morar dentro de grandes cidades sem que ninguém perceba. Em Mumbai, na Índia, por exemplo, existe uma população de leopardos que vive escondida em parques e terrenos baldios. À noite, eles saem para caçar cães de rua e até roedores. O mais assustador: muitas pessoas andam por esses lugares sem saber que um leopardo pode estar observando das sombras. Já ouviu falar na famosa pantera negra? Pois bem, panteras negras são na verdade leopardos ou jaguares com melanismo, uma mutação genética que deixa a pelagem completamente preta. Mas se você olhar de perto, verá que as manchas ainda estão lá, só que camufladas. Esses leopardos negros são ainda mais furtivos e assustadores, pois se tornam invisíveis à noite. Se um leopardo já era perigoso antes, imagine um que se mistura completamente com a escuridão. O melanismo não é apenas uma mudança de cor. Pesquisadores sugerem que os leopardos negros podem ter algumas vantagens sobre os de pelagem comum. Como caçam à noite, a coloração escura pode ajudá-los a se aproximar ainda mais das presas sem serem notados. Além disso, existem indícios de que os leopardos negros podem ser ainda mais agressivos e territoriais, tornando os predadores ainda mais implacáveis. Curiosamente, em algumas culturas, panteras negras são vistas como criaturas místicas, símbolos de poder e mistério. Mas na selva, elas são apenas uma versão ainda mais temível de um caçador já impressionante. E aí, conseguiu sobreviver a essa chuva de curiosidades insanas sobre leopardos? Esses felinos são muito mais do que simples predadores. Eles são verdadeiros fantasmas das florestas, atletas imbatíveis e ladrões profissionais da natureza. Agora que você já sabe de tudo isso, fica difícil não admirar ainda mais esses felinos incríveis, não é? Mas lembre-se, apesar de toda essa força e habilidade, os leopardos estão ameaçados pelo desmatamento e pela caça ilegal. Muitas populações de leopardos estão desaparecendo. E se não fizermos nada, essas máquinas de caça podem sumir para sempre. Então, se você curtiu esse vídeo e quer ver mais conteúdos incríveis sobre o mundo animal, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a trazer cada vez mais histórias animais absurdamente incríveis para você. E agora me conta, qual dessas curiosidades te chocou mais? Você já sabia que os leopardos eram tão impressionantes assim? Ou ficou surpreso com algum fato? Comenta aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.